23 anos, eu vivia em paz. Na verdade, em uma ilusão cuidadosamente construída. Acreditava que minha família era como aquelas de propaganda de margarina. Pai trabalhador, mãe dedicada e minha avó, uma senhora doce, daquelas que colocam bilhetinhos de amor dentro do pote de biscoito. Mas tudo desabou no dia em que encontrei um envelope escondido atrás do armário da minha avó. Não era só uma carta. Era um diário inteiro, com datas, relatos e revelações. O conteúdo era tão perturbador que minha mão tremia enquanto eu lia. O que estava ali desmontava tudo que eu acreditava sobre meu pai e sobre mim. E pior, minha avó sabia desde o começo. Sabia, leu, escondeu e ficou em silêncio. Desde aquele dia, nada mais foi como antes. Por que ela guardou aquilo de mim? O que ela temia que eu descobrisse? E o mais assustador, será que ela também estava envolvida nisso? A história que você vai ouvir agora não é invenção. Ela é real e pode fazer você olhar para sua família com outros olhos. Se você está curioso para saber o que acontece a seguir, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma parte dessa história. Meu nome é Helena Ferreira dos Santos. Tenho 23 anos, nasci em uma cidade pequena do interior de Minas, daquelas em que todo mundo conhece todo mundo. A minha infância foi simples, quase poética. Quintal grande, cheiro de bolo no forno, avó contando causos no fim da tarde e meu pai sempre presente. Ele era o tipo de homem que todo mundo respeitava, alto, de voz firme, mas de sorriso fácil. Trabalhava como mecânico e dizia que o cheiro de graxa era o perfume da honestidade. Ele me chamava de minha menina valente e eu acreditava mesmo que era. Minha mãe faleceu quando eu ainda era muito nova. Não tenho quase nenhuma memória dela, só uma ou outra foto desbotada e algumas histórias que minha avó contava, sempre com os olhos marejados. Então, basicamente, fui criada por dois pilares, meu pai e minha avó. Minha avó se chamava Dona Clarice, uma mulher forte, mas muito reservada. Era daquelas que acordavam antes do sol, costurava os próprios vestidos e nunca saía de casa sem passar batom. Ela era o coração da casa, mesmo que silencioso, e apesar de viver conosco há anos, sempre parecia carregar algum peso nos olhos. Nos domingos, a rotina era sagrada. Café com pão de queijo, rádio ligado no AM, missa na TV e uma conversa longa na varanda. Meu pai sempre dizia que família é tudo que temos, e eu cresci acreditando nisso como quem crê em religião. Mas hoje, olhando para trás, começo a perceber sinais que ignorei. Pequenos momentos que não pareciam nada na época, como do modo como minha avó desviava o olhar quando meu pai me abraçava, ou aquela vez em que ela queimou uma caixa cheia de papéis no quintal e quando perguntei o que era, respondeu com um "nada que te interesse". Eu era adolescente e deixei passar. Havia também as visitas do senhor Josias, um vizinho aposentado. Sempre que ele vinha, minha avó trancava a porta da cozinha e cochichava com ele. Meu pai dizia que eram assuntos de gente velha, mas eu nunca entendi por que ela chorava depois que ele ia embora. Foi só anos depois, quando encontrei o diário escondido atrás do armário, que tudo começou a fazer sentido. Naquele dia, eu não estava procurando nada. Só fui limpar o quarto dela após uma ventania que fez cair parte do forro. Ao mover o armário para tirar o pó, vi uma lasca solta na madeira. Curiosa, puxei. Por trás, havia um compartimento improvisado com fita isolante. Dentro, um envelope pardo já amarelado pelo tempo, com meu nome escrito em letras pequenas. Abri. O que li ali mudou minha vida.
O diário não era dela, era de uma mulher chamada Jéssica. O nome não me era estranho, e logo entendi por quê. Ela era minha tia, irmã da minha mãe, desaparecida desde antes do meu nascimento. Cresci ouvindo que ela tinha ido embora para São Paulo atrás de um amor proibido. Era a versão oficial da família. Mas o diário contava outra coisa, e essa outra coisa era muito, muito mais sombria. As primeiras páginas do diário de Jéssica eram despretensiosas, anotações soltas sobre o dia a dia que pareciam inocentes. Mas ali, nas entrelinhas, já havia dor escondida. Ela descrevia uma tensão constante dentro de casa, um medo invisível, a forma como evitava o olhar do próprio pai, o mesmo homem que anos depois seria meu herói, meu pai. Ele bateu na porta do meu quarto de novo, dizia uma anotação. 3 toques, como sempre. Mas dessa vez, ele não esperou resposta. Aquilo me gelou. As datas batiam com a época em que minha mãe ainda era viva. E o mais perturbador, minha avó morava com elas já naquela época. Continuei lendo, página após página. A imagem que eu tinha da minha família ia se deformando. O que eu via como estrutura, carinho e respeito. Jéssica descrevia como medo, silêncio e controle. Ela dizia que minha avó sabia de tudo, que um dia entrou no quarto e viu meu pai discutindo com ela aos gritos, que viu marcas nos braços da filha, que leu os bilhetes de desespero escondidos no diário e, mesmo assim, silenciou. Minha mãe me olhou como se eu fosse culpada, como se eu estivesse provocando, e me disse para não destruir a família. Havia algo doentio naquele silêncio, como se a preservação do sobrenome valesse mais do que a segurança da filha. Corte para o presente. Naquela noite, depois de ler tudo, fui até o quarto da minha avó. Ela estava sentada na poltrona, bordando como sempre. Mas quando me viu com o diário na mão, ela não perguntou nada, apenas largou a agulha no colo. Então você encontrou, disse ela com uma voz rouca. A senhora sabia, respondi. Ela abaixou os olhos e o silêncio da resposta foi mais gritante do que qualquer grito que já ouvi. A partir daquele momento, comecei uma investigação solitária. Fui atrás de registros da tia Jéssica. Descobri que ela nunca saiu da cidade. Nunca teve passagens compradas, nunca foi vista na rodoviária. O tal amor proibido era uma mentira. Fui ao cartório. Nenhum CPF emitido. Nenhum RG novo. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido ou sido apagada. No diário, Jéssica falava de um velho porão na casa onde morávamos antes. Mencionava sons na madrugada. Uma frase se repetia várias vezes, sempre entre rabiscos. Ninguém me escuta aqui embaixo. Voltei até aquela antiga casa que hoje estava abandonada. Tive que pular o muro. A tranca do porão estava velha e enferrujada. Quando abri, o cheiro de mofo misturado com terra me fez engasgar. Mas o que vi me deixou ainda mais atordoada. Marcas de unha na parede, um colar de contas quebrado no chão, um sapato infantil e uma caixa com recortes de jornal, todos falando de desaparecimentos antigos nunca solucionados. Mas o pior ainda estava por vir. Entre os recortes havia uma foto, pequena, cortada, de uma menina que parecia muito comigo. No verso, escrito à mão: não repita com ela o que fez comigo. E abaixo, a assinatura de Jéssica. Saí daquele porão com as mãos tremendo. O peso da verdade pesava sobre mim como uma corrente invisível. A descoberta que fizera mudava tudo. O homem que me criou, o homem que durante toda a minha vida chamava de pai, estava longe de ser aquele herói que eu imaginava. Ele era um monstro, disfarçado em amor, um predador que nunca havia sido punido. E minha avó,
aquela mulher que sempre disse que me protegeria, sabia de tudo. A dor que sentia não era só pela traição de meu pai, mas também pela omissão da minha avó, que nada fez para me proteger, mesmo sabendo de tudo. Ela escolheu o silêncio, escolheu a paz própria, ao invés de me proteger. Eu me senti sozinha no momento mais cruente da minha vida. Voltei para casa com a caixa que encontrei no porão nas mãos. Fui direto para a cozinha. Coloquei tudo sobre a mesa. O jornal rasgado, os documentos amarelados pelo tempo, a fita cassete com uma etiqueta apagada. Tudo isso estava diante de mim, mais uma vez me encarando. Minha avó apareceu na porta, apoiada em sua bengala, olhando para mim com os olhos cansados, como se estivesse esperando por algo. Ela sabia que eu encontrara tudo, mas ela tentou ainda esconder o que sabia. Ela me encarou, tentando desviar o olhar para o lado. Então eu disse o que já sabia e que, naquele momento, precisava ouvir dela. A senhora sabia, não sabia? Sabe o que ele fez com a Jéssica? E mesmo assim, deixou ele me criar. Você sabia e nunca me contou? Nunca fez nada para me proteger. Minha avó hesitou. Seu corpo já estava cansado, mas sua mente ainda tentava esconder o que sabia. Ela olhou para o chão, como se as palavras que saíssem de sua boca não pudessem ser ditas. Ela não teve coragem. Ela queria, de alguma forma, voltar no tempo e mudar as coisas. Mas não podia. Ela estava aprisionada em sua própria culpa. Não só pela omissão, mas pela tentativa de silenciar tudo por medo de enfrentar as consequências. Eu sabia, ela disse com a voz falha. Mas você não entende. Ele era meu filho. Eu achei que o tempo, os anos, o afastamento, as mudanças iriam fazer com que ele mudasse. Mas as palavras dela não me consolavam e não haveria desculpas. Eu sabia que nada poderia apagar o que ele havia feito. E eu sabia que ela estava mentindo para si mesma, tentando encontrar um jeito de tornar o que aconteceu mais tolerável para ela. Uma mentira necessária para sobreviver. Ele fez isso com a Jéssica e agora? Ele iria fazer com a minha filha? Perguntei, a raiva quase saindo em gritos. Ela olhou para o lado, incapaz de me enfrentar. O silêncio dela foi ainda mais revelador que qualquer palavra. Não havia o que dizer. Eu queria que ela falasse, que ela me dissesse o porquê de não ter feito nada, mas ela estava quebrada, como se o peso de tantos anos de silêncio a tivesse despedaçado. Foi quando uma memória apareceu em minha mente, como uma faca cravada. Lembrei-me de todas as vezes que ele me disse: você é a minha versão perfeita. Você é a minha pequena cópia. Ninguém pode entender o que temos, filha. Agora eu sabia o que ele queria dizer. Ele estava falando de algo muito mais sombrio, muito mais doentio do que eu poderia imaginar. Foi aí que a raiva me tomou por completo. Sem pensar, corri até o quartinho de despejo dos fundos, aquele lugar onde meu pai guardava tudo que estava fora de lugar para ele. Caixas velhas, fotos borradas, ferramentas enferrujadas. Eu sabia que ali, em algum lugar, estavam mais provas. As provas que eu precisava para finalmente entender o que realmente havia acontecido. Depois de muito procurar, encontrei uma caixa velha com fundo falso. Dentro havia algo que eu não esperava. Uma fita cassete, velha e desgastada, com um rótulo apagado. O que estava ali era o último vestígio de uma vida que ninguém queria mais lembrar. Sem saber o que esperar, peguei um gravador antigo que meu pai costumava usar e coloquei a fita. Ela estava gravemente danificada, mas consegui ouvir a voz da minha tia. A gravação estava cheia de ruídos, mas as palavras eram claras e me deixaram sem ar. Se você está ouvindo isso, é porque você precisa saber a verdade.
Ele nunca vai parar. Eu nunca imaginei que fosse tão tarde. Mas ele vai fazer com a filha dele o que fez comigo. Ele já está começando. Ele disse que ela é dele agora. A gravação parou ali, sem mais explicações, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. Minha mente estava em frangalhos. Tudo estava mais claro agora. Ele já havia feito aquilo com a minha tia e estava pronto para fazer o mesmo comigo, com a Jéssica e agora, provavelmente, com minhas próprias filhas. Como ele poderia ter feito isso e eu nunca ter percebido? Corri até a minha avó, a fita ainda nas mãos, sentindo que cada passo era como um peso maior no meu peito. Ela me olhou, mas sabia o que eu havia encontrado. Ela não precisava mais de palavras. A culpa estava estampada em seu rosto. Eu joguei a fita na mesa e ela apenas a olhou, com lágrimas nos olhos. Ele me prometeu que nunca faria isso de novo. Ele me jurou. Ela sussurrou, como se a culpa estivesse consumindo seu próprio ser. Mas já era tarde demais para promessas. Já era tarde demais para arrependimentos. Na manhã seguinte, fui até a delegacia. A sensação de alívio ao entregar tudo o que eu havia encontrado foi momentânea. Eu sabia que a investigação começaria, mas meu pai, ele já havia sumido, fugido, como se soubesse que o tempo dele estava se esgotando. Não havia mais rastros, não havia mais nada. Ainda assim, eu segui em frente. A investigação foi aberta, mas parecia que ninguém poderia encontrar meu pai. Ele desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Ninguém sabe onde ele está até hoje, mas às vezes eu ainda sinto um cheiro de graxa no ar. E as ligações anônimas não param. Eu tento ignorá-las, mas elas continuam. 3 toques, apenas 3 toques. Uma vez, 2 vezes e a linha cai. Sempre. A última ligação foi ontem. O número era desconhecido. Como de costume, atendi. O silêncio foi pesado, mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o som de um suspiro profundo atravessou a linha e a chamada foi encerrada abruptamente. Eu fiquei com o telefone na mão, o coração batendo forte. O que está acontecendo? Quem está atrás de mim? Há algo mais que eu não entendo, algo que eu não estou vendo. Meu pai está longe, mas ele ainda pode estar me observando, vigiando, esperando o momento certo para se revelar novamente. Ele pode estar mais perto do que imagino. Pode estar em qualquer lugar. E a cada ligação, a cada toque, eu me pergunto, será que ele ainda está vivo? Será que ele está observando a minha família? Será que ele está se preparando para voltar? Ou talvez a questão mais aterrorizante de todas, ele nunca se foi.